Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, Jesus ele costumava a falar de coisas, de assuntos muito complexos, porém ele falava desses assuntos de uma forma muito simples. Ele falava desses assuntos de uma forma que ficava de fácil entendimento para as pessoas. Esse texto, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ele nos traz uma segurança, ele nos chama a atenção para dizer, olha, quando nós estivermos cansados, Jesus é este porto seguro. Ele é este lugar para onde nós devemos correr, porque ele tem o alívio e ele tem o descanso. Que baita proposta, não é verdade? E é esta a proposta que Jesus nos faz hoje, uma proposta de caminho. No momento desse texto em que lemos, Mateus 11, 28 a 30, Jesus ele se encontrava na região da Galileia e seu ministério estava a todo vapor. Ele estava realizando milagres, curando, transformando, ensinando. Nós vemos na Bíblia Jesus trafegando bastante ali entre a Judéia e a Galileia. A Judéia era o centro do poder, o centro das autoridades religiosas, o centro do governo da época. A Galileia ficava ao norte, onde ficava o mar da Galileia. Ali viviam pescadores, pessoas mais simples e de pouca instrução, a maioria delas. E é nesse contexto que Jesus lança essas palavras e faz esse convite. Vinde a mim, ele diz, pois o meu jugo é suave, tomem sobre vós o meu jugo. Essa palavra jugo ela pode parecer um pouco estranha para algumas pessoas, mas o que era jugo? O que significava jugo? O jugo ele era uma peça de madeira usada para emparelhar os animais, que eram levados para realizar algum tipo de trabalho, algum tipo de tarefa. Nós conhecemos aqui em algumas partes do país como canga, que geralmente é usada para juntar uma junta de bois, para puxar carroça, puxar arado e realizar as tarefas. Então, o jugo era colocado sobre o pescoço dos animais para que o condutor pudesse ter o domínio, a autoridade e o controle sobre esses animais. Então esse jugo era uma ferramenta de controle. E quando nós olhamos para o texto, nós estamos vendo Jesus usar essa metáfora, essa ilustração com algo que o povo já conhecia, algo que era familiar para o povo, para falar sobre submissão, de estar sendo conduzido e direcionado por alguém. E nesse contexto, Jesus estava falando dentro do contexto da realidade das escolas rabínicas que existiam naquela época. Os rabinos eles eram as autoridades constituídas e preparadas para ler a lei, interpretar a lei mosaica, a lei de Moisés. Muitos pensam que a lei de Moisés eram apenas os 10 mandamentos, mas não. A lei de Moisés ela é um conjunto de centenas de leis que os judeus eles tinham que seguir. Essas leis diziam o que se podia fazer, o que não se podia fazer, como fazer. Por exemplo, lei para casar, lei para trabalhar, que dia se podia trabalhar, como tratar os animais, como lidar com os vizinhos, enfim, uma infinidade de leis. Eram centenas, como falamos. E a partir do entendimento do rabino, ele emitiu o seu parecer para que as pessoas pudessem aplicar essa lei no seu dia a dia de uma forma prática.
Esse entendimento dos rabinos era chamado do jugo do rabino. E cada rabino tinha o seu jugo, a sua interpretação da lei. E as pessoas tinham que aceitar e obedecer e seguir essas leis, esse jugo do rabino. Um exemplo, a lei dizia que o sábado era o dia de descanso. E isso era bem claro. A questão era, o que significa trabalhar no sábado? O que podia e não podia fazer no sábado? Podia fazer café? Podia beber água? Podia levantar da cama? O que era considerado trabalho? Aí que vinham os rabinos com seu jugo, com a sua interpretação, que era diferente um rabino do outro. Cada rabino tinha uma interpretação distinta, diferente. Por exemplo, trabalhar era igual a andar 8 estádios. Outro rabino dizia que trabalhar era caminhar, andar 16 estádios. E esse era o jugo do rabino. Havia divergência entre a interpretação de cada rabino, de um rabino para o outro. A lei era prescrita, mas a interpretação ela era dada por esses rabinos e cada um deles entendia de uma forma. Então havia, como eu falei, muita divergência. E em meio a todas essas imposições, a essas regras, no meio de tudo isso, havia um povo com o peso de todas essas coisas. Cansado, sobrecarregado, com pesos, fardos impossíveis de carregar. Era muita lei, era muita imposição, era muita coisa para ser seguida e aplicada no seu dia a dia. Era um fardo muito pesado. E num desenrolar de tudo isso, vem Jesus e diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus dizia isso para aquelas pessoas naquela época, mas essas palavras se encaixam perfeitamente aos dias de hoje em que vivemos. Nos dias de hoje, a vida nos impõe uma pressão gigante. É uma pressão gigantesca, querem conquistar, aí trabalha demais, não consegue dormir direito, já acorda cansado porque é tanta coisa para fazer. Parece que as pessoas sempre estão correndo atrás do prejuízo, sempre buscando melhorar para o futuro. Porém, elas esquecem de viver o presente, o agora. E é no presente que nós estamos. O futuro é uma projeção daquilo que nós queremos, almejamos, porém não podemos vivê-lo. É claro isso. Nesse dia, Jesus nos diz: se você está cansado de tanta cobrança, de tanta pressão, se você está cansado de carregar todo esse peso, esse fardo, venha a mim. Jesus diz: venha a mim, que eu tenho um lugar tranquilo, um lugar de descanso, para você organizar as coisas dentro de você e prosseguir apenas sob o jugo do nosso Senhor Jesus, que é extremamente suave. Todas as vezes em que Jesus cruzou a vida de alguém, Ele aliviou o fardo, Ele tirou aquele fardo pesado e colocou sobre essas pessoas o seu fardo extremamente leve. E eu tenho certeza que nesse dia não será diferente. Jesus vai pegar o teu fardo, o teu jugo, e vai aliviar, vai colocar sobre você o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve. Então, não fique se cobrando, não fique sob essas pressões que a vida lhe impõe, essas pressões de trabalho, essas pressões sociais, pressões financeiras. Não. Planeje,
faça planos, se organize com a sua família, porém, não se esqueça que você tem sobre você o jugo de Jesus e o fardo, que é extremamente leve. Que Deus derrame as suas bênçãos sobre a tua vida.